principalmente de coaching esportivo, tem uma pessoa que é fundamental para isso. O nome dele é Tim Galloway, que foi a pessoa que escreveu The Winner Game of Tennis. Então, quem que é o Tim Galloway? Tim Galloway era um professor de tênis que dava aula nos Estados Unidos para jovens, e ele começou a perceber que quando ele trabalhava a parte técnica, a parte tática e a parte física desses atletas, eles ficavam muito equiparados. Mas ele notava que alguns atletas tinham sobressaíam sobre os outros. E ele começou a se perguntar por que, se o mesmo treinamento físico, técnico e tático era o mesmo e tinham resultados diferentes. E ele percebeu que esses atletas eram os atletas que mentalmente eram mais fortes. Então ele começou a pensar que o aspecto emocional e o aspecto mental fazia tanta diferença como o físico, o técnico e o tático. E ele começou a trabalhar isso. Trabalhando essa parte, ele começou a entender a disputa, né, que o atleta tinha com ele mesmo. E muitas vezes essa disputa, esse diálogo interno, era muito maior do que ele ganhar do adversário. Ele tinha que ganhar dele mesmo, que era rompendo as inseguranças, tendo mais confiança no que ele estava fazendo, e esses atletas que conseguiam se sobressaíram. Nesse meio tempo, ele dava aula também para alguns executivos de grandes multinacionais americanas que treinavam tênis com ele. E esses executivos perceberam o que ele estava fazendo com os atletas e começaram a levar para suas empresas. Começaram a levar o Tim Galloway para dar palestras, para falar sobre toda essa parte mental e de fortalecimento, né, com o autoconhecimento e com essa maneira que ele estava agindo. Então, o coaching esportivo começou no tênis, foi para o mundo corporativo através desses empresários, que daí o coaching começou a ser difundido no mundo inteiro, e hoje voltou para o lado esportivo, né? A gente conseguiu entender, nós do esporte conseguimos entender, por mais que a gente treine, hoje a gente tem toda a tecnologia, né? No caso do futebol, a gente tem a tecnologia de analisar o time adversário, quantos passes o cara deu, como aquele jogador joga, qual a característica, com que pé que ele chuta. E os times estão muito mapeados, fisicamente também. A gente tem fisiologistas, preparadores físicos, médicos, cardiologistas, que também estudam e fazem o treinamento ser melhor. Então, a parte física, a parte tática e a parte técnica está muito equilibrado. E as grandes seleções, os grandes times, a gente tem um exemplo aí da França, a gente tem um exemplo da Alemanha nos últimos mundiais, foram equipes que eram mentalmente muito fortes, por isso que fizeram a diferença. Se você for fazer uma comparação disso, você vê o Brasil na disputa de pênalti, os jogadores do time do Brasil chorando, desequilibrados. Então, o 7-1 não veio por acaso. Isso é uma questão mental. E muitas vezes a gente fica se perguntando por que isso aconteceu dentro das quatro linhas, dentro do campo de jogo. Não, mas acontece fora. Então você tem alguns esportistas, você vê o Rafael Nadal, você vê o Tiger Woods, Ayrton Senna, que são esportistas que eram fenômenos, eram acima da média. Por quê? Porque além deles possuírem esse talento natural, mentalmente eles eram muito fortes, eles conseguiam focar, eles conseguiam se concentrar, eles não deixavam nenhuma interferência externa, né, acontecer para atrapalhar a performance dele naquela competição. Então hoje a gente entende, eu como ex-jogador, isso eu posso falar, se eu tivesse tido uma pessoa que falasse sobre coaching para mim quando eu tinha 20 anos, eu teria tido uma carreira diferente. Porque ele ia me alertar sobre algumas coisas, ele ia falar assim, você está deixando de lado algumas características que você pode melhorar para focar em outras que você já é bom. Então o coaching esportivo está baseado nisso. E a gente deve todo esse estudo lá atrás a esse livro, que é The Winner Game of Tennis, escrito pelo Tim Galloway.